Olá, boa noite a todos. Agora 9h38, hoje quarta-feira, 16 de dezembro de 2020. A gente vai falar de um tema muito legal, que é dependência emocional de um parceiro ou de uma parceira, com o mestre Dr. Rodrigo Ramos. Ele é médico psiquiatra, tem a técnica do psicodramatista, é mestre, doutorando, e essa vai ser a nossa quarta live aqui. Quem puder ir no Instagram dele e conhecer o trabalho dele, é muito legal. Já vi aqui a solicitação, doutor Rodrigo, em alguns segundos. Olá, Olá! olá, doutor Rodrigo. E aí, Rodrigo? Boa noite. Boa noite, prazer estar aqui com você, com o público. Vamos ter uma conversa bem bacana hoje. Ah, sim, com certeza, um tema muito interessante, é Eu- muito legal. Se Peraí der que... problema na minha internet, eu mexo nela, mas acho que está tudo bem. Ah, tá tudo ótimo. E a gente vai falar de dependência emocional de um parceiro ou de uma parceira, né? E, e aí eu queria começar te perguntando, doutor Rodrigo, se uma pessoa solteira que é carente, ela tem mais chance de ser dependente emocional no relacionamento? Oi, oi, voltou. Oi, deu uma Rodrigo? travadinha. Voltou? Voltou, agora voltou. Voltou. Repete, desculpa, Eu tô Rodrigo, eu não ouvi a escrevendo. minha pergunta. Repete para mim. Ah, foi ótimo aqui que deu tempo de fixar aqui o tema, Tá, então eu vou fazer aqui de novo. Ó, tá. uma pessoa solteira que é carente, né? Ela tem mais chance de ser dependente emocional no relacionamento? Resposta: sim. Mas para a gente entender isso, Rodrigo, eu vou falar um pouquinho. A gente vai ter que entender um pouco o conceito de dependência para depois entrar em dependência emocional de parceiro. Pode ser? Ótimo. Porque assim, o que é dependência? Esse conceito de dependência a gente usa tanto do ponto de vista do organismo quanto do ponto de vista do corpo. Porque dependência, ela se instala quando o corpo passa a precisar de algo para funcionar. A gente vê muito isso, por exemplo, em drogas, né? O que é uma dependência de álcool? A dependência de álcool acontece quando a pessoa bebe tanto álcool, que o cérebro começa a falar: bom, já que esse álcool vem todo dia, deixa eu passar a funcionar com ele. E aí ele precisa do álcool para funcionar. No caso, a mesma coisa acontece com drogas como cocaína, a mesma coisa acontece com outros tipos, cigarro, etc. E o que é uma dependência emocional? A dependência emocional acontece quando a pessoa passa a acreditar que ela só consegue viver quando ela tem a presença daquela outra pessoa. Por que isso acontece, Rodrigo? Porque geralmente, quando a nossa personalidade é formada, sempre fica buracos incompletos. Sempre era para nossa personalidade ser completa, ser como se fosse um copo cheio de água. Mas a gente Certo. sempre vivencia adversidades e fica pedaços vazios. Quando é que acontece a dependência emocional? Quando a gente acredita que o outro pode preencher os nossos vazios. E aí a gente passa a precisar dele para tudo. E isso que é o problema. Então, uma pessoa carente, ela já é uma pessoa que tem alguns vazios. Então, ela tem muito mais possibilidade de ter dependência emocional do que uma pessoa não carente. Ah, perfeito. E, e a dependência emocional pode ocorrer tanto na paixão quanto no amor? A paixão, ela é um momento muito quente do relacionamento, em que os dois eles estão vivenciando aquele primeiro olhar idealizado.
Na paixão, você vê a outra pessoa e fala, aquela pessoa é a mais perfeita do planeta. No amor, você estabelece um compromisso, uma relação de amizade e leva aquilo, às vezes até o fim da vida, às vezes até um período. Agora, o X da questão. Na paixão, quando você tem paixão ou amor, você não tem relação de dependência. Se o relacionamento é baseado no amor, ele é um relacionamento saudável. Ele não tem propensão para dependência. Às vezes, a gente acha que o relacionamento está baseado no amor, mas não. Ele está baseado na dependência. Como é que a gente diferencia? Pessoal, amor é uma relação condicional. Para você estabelecer uma relação de amor, você tem condições. Uma primeira condição é: eu te amo enquanto você não me trair. Porque se você me trair, acabou a parceria. Agora, quando você tem a sensação de que o seu amor é incondicional, você está vivendo uma situação patológica. Porque o único amor incondicional é amor por figuras parentais. Pai, mãe, vó, só por isso. Entendeu? Amor homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher. Mas nessa linha é amor condicional. Quando termina, a gente elabora. Geralmente, quando você termina um relacionamento que é baseado na dependência, você entra em desespero. Você tem a sensação de que você morreu. Você não vive sem aquela pessoa. Mas isso claramente é uma proposta doentia. Ari, eu ia te fazer essa pergunta mais para frente, mas aproveitando isso que você falou, com relação à comparação com dependência química, né? Que aí o cérebro passa a funcionar somente diante da droga. É uma pessoa que se torna muito dependente emocional, o cérebro passa a se tornar dependente ou é só impressão da pessoa? Na verdade, a dependência emocional, ela é uma dependência psicológica, ela não é uma dependência química. Ah, Entendeu? certo. É lógico que a dependência psicológica, ela acontece secundária a algumas reações químicas no cérebro, mas ela não se equipara a uma dependência química. Por exemplo, quando você é alcoólatra e para de beber, você vai ter tremores, você vai ter uma série de reações do organismo que mostram que você precisa da substância. A relação de dependência emocional, ela é psicológica. Você acredita que você vai morrer se você não tiver a pessoa. Vou dar um exemplo. A Amy Winehouse, a cantora Amy Winehouse, morreu de abstinência de álcool. Se ela tivesse tomado um copo de pinga, ela estaria viva. Olha como Ou que seja, foi isso. o que acontece? Quando você tem uma dependência química, o corpo passa a precisar daquela substância para funcionar. Então, quando falta a substância, a pessoa pode morrer. Então, um alcoólatra que para de beber de repente, ele vai para a UTI. Agora, a dependência emocional, ela não tem essa correspondência química. Só que a pessoa acredita que vai morrer sem aquela pessoa, mas ela não vai para a UTI. Entendeu? Ela vai chorar, ela pode até tentar o suicídio, mas é uma dependência emocional. O corpo dela não vai sentir falta. Entende? Psicologicamente, ela tem totalmente crença de que sem aquela pessoa ela não vive. Olha, perfeito, doutor Rodrigo. E uma relação de dependência emocional pode gerar uma idealização da pessoa amada? Quer dizer, a pessoa achar que ela é uma pessoa perfeita e, na verdade, não tem nada daquilo? A relação de dependência emocional, ela é baseada num vínculo de compensação. Sempre tem uma idealização. Mas a idealização, ela não é do parceiro. Por exemplo, quando você pergunta para uma pessoa que tem uma dependência emocional, por exemplo, você fala, escuta, o que você mais gosta do seu namorado? Ela não vai dizer atributos do namorado. Por exemplo, ela não vai dizer, eu acho ele lindo. Ou ela não vai dizer, eu adoro transar com ele. Ou ela não vai dizer, eu acho ele muito inteligente. Ela não vai dizer isso. Ela vai dizer, eu adoro porque ele me dá carinho.
Eu gosto porque ele me põe para cima. Eu gosto porque ele me orienta, entendeu? Quer dizer, ela gosta do que ele proporciona e não da pessoa dele. É isso que gera a dependência emocional. É você depender do que a pessoa faz por você, não da pessoa em si. Entende? Ah, perfeito. Pensa assim, a E pessoa que tem dependência emocional, ela cumpre uma função no seu psiquismo. Imagina que a função, imagina que essa caneta é a sua responsabilidade de cuidar de você. Quando você se relaciona de um jeito, você tem uma dependência emocional, você delega para o seu parceiro essa responsabilidade. Você não cuida mais de você, quem cuida de você é ele, parceiro ou parceira. Então, a chave da relação de dependência é a delegação de algo que é sua responsabilidade fazer com você. olha, muito esclarecedor, doutor Rodrigo. E eu fiz aqui uma outra pergunta. Uma relação de dependência emocional pode gerar um relacionamento tóxico ou um relacionamento abusivo? Sempre. Porque, na verdade, geralmente, dependência emocional, ela tende a ser de mão dupla. O outro, esse depende desse, mas esse, de alguma forma, também depende desse. Mas, quando a dependência é muito forte, o dominante acaba exercendo, acaba invadindo espaços da pessoa dominada sem que essa pessoa dominada autorize. Então, você vai ter situação de abuso, você vai ter situação de comportamento tóxico, você vai ter situações que vai fazer com que essa pessoa mais submissa sofra. Então, sim, num relacionamento de dependência emocional, é muito comum você ver sofrimento, você ver toxicidade, você ver abusos e coisas como essa. Perfeito. Ó, aqui, ó, tem um comentário do André Rodrigues. Toda vez que brigo com meu companheiro, fico nervoso e tremendo, com medo de perdê-lo. Isso é dependência? Não necessariamente, André, porque assim, veja, pode ter um relacionamento de amor. Se existe um relacionamento de amor, embora o relacionamento de amor seja condicional, a gente não quer perder. Se você ama o seu companheiro, você não quer perdê-lo. Não é verdade? Você quer que ele fique com você. Agora, quando é que a gente percebe se é um relacionamento de dependência? É se esse relacionamento te faz mal, se o seu companheiro te agride, e ainda assim você entra em desespero diante da possibilidade de perdê-lo. Aí você tem um sinal de que pode ser uma dependência emocional. Porque relacionamento de amor, as pessoas também não querem perder. Se perder, vai ter um período de luto. Mas não tem essa coisa do tipo assim, eu não vivo sem ele. Eu costumo brincar. Quando a pessoa fala, a fila anda, é porque o relacionamento é de amor. Se você fala, eu não vivo sem ele, é relação de dependência. Entende? Olha, perfeito. Ó, tem aqui uma pergunta, e aí eu já vou voltar para as minhas perguntas aqui, ó. A Aninha falou o seguinte: terminei um relacionamento há um ano e não consigo esquecê-la. Não sei mais o que fazer. É possível dar algum conselho ou isso não cabe aqui? Como que funciona? Claro que dá, porque assim, o que acontece? A gente precisa ver, Aninha, as circunstâncias que se deu esse relacionamento. O que você sente mais falta da sua parceira? Você sente falta dela ou você sente falta da segurança que ela te dava? Por exemplo, estou chutando porque eu não conheço o caso. Né? O que você sente mais falta? A gente precisa discriminar isso. Se você sente falta dela, a gente precisa ver se ainda tem espaço para uma reconciliação. Agora, se não tem reconciliação, nós vamos ter que virar a página. O fato de você estar um ano pensando na pessoa é um sinal, um dos vários sinais, de que pode ser uma dependência emocional. Se você estiver sofrendo muito, Aninha, eu recomendo que você procure um psicólogo para ajudar a entender melhor esse seu relacionamento e você aprender melhor a lidar com isso.
Olha, Entende? perfeito, doutor Rodrigo. Aqui agradecer a Ida, que está sempre aqui com a gente. Ó, eu pensei numa pergunta aqui. O ser humano tem dificuldade de ficar sozinho e está sempre buscando algum relacionamento, por pior que seja? Isso é verdade ou é um mito? Isso é um mito, até metade é verdade. O ser humano, ele quer um relacionamento. É normal, entendeu? Isso é uma coisa tão curiosa, porque às vezes tem muitas pessoas, e muitas vezes eu vejo muito mais em mulheres do que homem, essa frase que eu vou dizer agora. Ah, eu não preciso de ninguém, eu posso viver sozinho. Na verdade, é normal querer outra pessoa. Mas você tem que ser capaz de viver sozinho se não tiver outra pessoa. Mas todo mundo quer uma companhia, isso é normal, entendeu? Agora, daí a você aceitar qualquer coisa é patológico. Entendeu? Você Ótimo. tem que aceitar algo que te gere admiração, que te gere vontade de ficar junto, que te gere amor. Aí tudo bem. O problema é você começar a escolher qualquer coisa só para não ficar sozinho. Aqui nós temos um sinal de patologia. Ah, perfeito. E quando a pessoa acha que a felicidade está sempre. E, entendi. E quando a pessoa acha. Tem pessoas que falam que a felicidade está sempre no outro, né? É um E sinal não de vê a felicidade patologia. em si, né? Exatamente. Quando você delega para o outro a responsabilidade de ser uma pessoa feliz, você está se eximindo de uma responsabilidade que é sua. Então você passa a depender do outro. Porque Certo. ser feliz é um objetivo humano, a gente quer ser feliz. Mas se você tirou essa responsabilidade de você e deu para o outro, você passa a depender do outro, porque sem o outro você não é feliz. Esse é um comportamento patológico. A forma como o amor é descrita, muitas vezes, a primeira imagem do amor é uma imagem patológica, aquela história das metades da laranja. Isso é patológico. A cara metade, o conceito de cara metade é patológico. Saudável são duas laranjas inteiras se relacionando. Duas caras inteiras se relacionando. E não completar. Se você usa o outro para se completar, você está num comportamento patológico. Ah, certo. É, e ser dependente emocionalmente de alguém significa que a pessoa não tá bem? Ser dependente emocionalmente de alguém significa que você tem um problema na constituição da sua personalidade. E que você é uma pessoa com uma propensão muito maior a desenvolver quadros como depressão e ansiedade do que outras pessoas. Sempre que existe dependência, existe problema na constituição da personalidade. Entendeu? Porque você precisou de algo externo a você para se completar. Sempre. Se você é dependente de cigarro, álcool, companheiro, amigo ou filho, você é uma pessoa que tem uma personalidade incompleta. Você precisa buscar ajuda. Porque a gente fala muito de dependência emocional de parceiro, mas pode ter dependência emocional de amigo, pode ter dependência emocional de sócio, pode ter dependência emocional de filho. Quantas dependências emocionais de filhos a gente tem? A própria síndrome do ninho vazio é um sinal de dependência emocional dos filhos. Ah, certo. Exatamente, né? A, a mãe que viveu sempre com o filho e aí de repente os filhos saem de casa e ela tem que se reinventar, né? Exatamente, porque ela não era completa. Ela jogou para os filhos o rumo da vida dela. Mas o rumo da vida das pessoas não pode ser o filho. Você tem que ter um rumo. Junto com este rumo seu, você cuida dos seus filhos. Assim, os seus filhos vão embora, o seu rumo continua. Aí você não tem uma dependência emocional. Né? E os filhos estão Ó, sempre aqui, ó. prontos. Ali Pode falar. é perfeito. A Lisuana tá sempre aqui, ó, muito pertinente. Cheguei agora, estou amando.
E aí, ó. Muito Aí obrigado, Luciana. e aí, e aí, a gente já teve a oportunidade de fazer uma live sobre ciúmes, né? Mas pegando só uma pergunta sobre esse tema, uma pessoa ciumenta pode ser um sintoma de uma dependência emocional? Dependendo do ciúme, sim. A primeira coisa que a gente precisa entender é que ciúmes é um sentimento humano que, dependendo da intensidade, pode ser a zelo, a amor. Que Então, ele pode estar relacionado a zelo. Agora, quando esse ciúmes é patológico, quando, por exemplo, você não aguenta ver seu namorado conversar com outra mulher, ou ele conversar com amigos, ou quando você não aguenta, por exemplo, ver qualquer outra relação do parceiro ou da parceira, isso é um ciúmes patológico. E é um dos fortes indicadores de dependência emocional. Tudo que é patológico precisa de tratamento, porque senão vai trazer sofrimento. É, e completando que tá na moda hoje em dia, né? Todos os namorados e namoradas ficarem fiscalizando o celular do outro e acaba tirando a individualidade de cada um, né? E é importante buscar a individualidade nos relacionamentos, né? Exatamente. É o que eu sempre digo. Existe um espaço que é íntimo. Existe o espaço público, que é onde está todo mundo. Existe um espaço pessoal, onde você autoriza que os amigos cheguem. E existe um espaço que é íntimo, que é só seu. Entendeu? Às vezes, você deixa os amantes entrarem quando vai ter uma relação mais próxima. Mas o que a gente diz é: celular é uma coisa sua. Ninguém tem autorização para entrar no seu celular. A não ser que você permita. Agora, se você permitiu porque foi coagido, isso está ligado a um conceito de abuso e está ligado à dependência emocional. Certo? Então, assim, o espaço íntimo ele não pode ser invadido nunca, porque isso é o que a gente chama de abuso. Ah, perfeito. Aqui, ó, tem uma pergunta da Nice Teixeira. Nunca consigo decidir algo sozinha, sempre preciso de alguém da minha família. Isso é muito ruim? A E Nice descreveu claramente uma situação de dependência, mas que não é necessariamente do parceiro. O que você está me dizendo, Nice? Que por alguma razão que nós não sabemos, na constituição da sua personalidade, faltou o pedaço de auto-orientação. E você não se sente capaz de orientar a Nice. Então você toda hora está delegando para o outro a tomada de decisão de coisas que deveriam ser suas. Então você tem um comportamento passível de dependência. É lógico que opinião a gente pode ouvir todas, mas desde que você saiba que a decisão final é sua. Agora, se você precisa da opinião do outro para tomar uma decisão, você está delegando para o outro algo que é seu. Ou seja, a responsabilidade de decidir algo que é pertinente a você. A Nice, por exemplo, é uma pessoa que pode ter uma indicação de procurar uma psicoterapia. Vai te beneficiar, Nice. E você vai aprender a tomar decisão sozinha. ah, perfeito, doutor Rodrigo. E aproveitando aqui, bom, aqui ó, a próxima pergunta que eu bolei é o seguinte: a dependência emocional pode ter origem na infância? Que eu já cheguei a ver um vídeo seu sobre o papel da mãe e onde você diz que um dia essa relação foi visceral, né? E isso tem a ver ou não? Ó, mãe e pai são pessoas que são fundamentais na construção da personalidade. Se por alguma razão esse processo de construção foi danificado, você vai ficar com um vazio na sua personalidade.
E não é incomum você buscar elementos do mundo externo para preencher esse vazio. Então, a dependência emocional é consequência direta de fatos que aconteceram na infância. Lá é na infância que a gente constitui a nossa personalidade. E se a sua infância não foi elaborada de uma forma completa, você tem uma maior probabilidade de desenvolver comportamentos de dependência, seja emocional ou seja dependência química. Olha, tá perfeito. Você descreveu o papel da mãe. Realmente, a mãe um dia foi visceral, mas é esperado que essa união se desfaça. E para essa união se desfazer, é fundamental a presença do pai. Quando esse triângulo não é saudável, você fica com um problema na personalidade. Aí você tem uma propensão maior para ciúmes e para dependência emocional. Ah, perfeito, doutor Rodrigo. E eu tinha feito uma pergunta, mas eu acho que você já falou, quando a dependência emocional se torna patológica, né? Dependência emocional é sempre patológica. Toda vez que a gente tiver o conceito dependência, é patológica. Entendeu? A gente não considera dependência aqueles casais que se organizam de um jeito que a esposa vai cuidar da casa e o marido vai cuidar das finanças, ou a esposa vai cuidar das finanças e o marido vai cuidar da casa, que é uma constituição mais moderna. A constituição anterior é mais tradicional. Hoje o que a gente vê é os dois partilhando tudo. Mas quando você tem isso, você tem uma troca. Quer dizer, a esposa ou o marido depende financeiramente do outro? Depende, mas esse também depende do cuidado. Então é uma troca. Ó, eu cuido disso, você cuida disso. Aqui não é dependência emocional. Você pode até falar, eu dependo financeiramente dela, ou dependo do financeiramente dele. Tudo bem, mas ela também depende. Aqui é troca. Entendeu? E se você terminar, você talvez não sofra tanto. Você vai arranjar um emprego, etc. Entendeu? Aqui não é um conceito de dependência. Agora, sempre que tem dependência, você tem uma situação patológica. Por exemplo, a gente ouve muitas pessoas falarem, mas eu dependo do meu emprego. É verdade, mas se você for mandar embora, se você for despedido, você vai ficar triste por um período e logo você vai arranjar outro emprego. Você entende? Então, exatamente, assim, né? essas igual a dependências pessoa... não são dependências reais. A dependência, ela surge quando você tem a sensação de que sem aquele objeto você não vive. É igual uma pessoa achar que se for despedida não vai conseguir outro emprego, né? Exatamente. Nunca mais vou trabalhar na vida. Isso é um sinal importante de baixa autoestima. Que você acha que você não tem valor e que o seu valor está condicionado àquele emprego. Né? Isso é uma sensação de baixa autoestima. Essa pessoa também precisa tratar. Por quê? Porque é muito desagradável você achar que você depende desse emprego. Porque se você depende de algo, você precisa fazer muitas figas para esse algo não te abandonar. Concorda? Exatamente. Porque senão você está morto, você perdeu. Quer dizer que se você precisa de um emprego, sem aquele emprego, você nunca mais arranjar emprego, pelo amor de Deus, acende uma vela por dia para você não ser demitido. Agora, não tem como. Todo mundo é passível de demissão. Ninguém é insubstituível. Não é verdade? Muito bom aqui, repetindo as palavras da Vânia. Eu adoro fazer as lives com você, doutor Rodrigo. Sempre muito esclarecedor. E a dependência emocional pode levar a quadros depressivos ou quadros de ansiedade? Pode, Rodrigo, e pode levar à dependência, à depressão e ansiedade grave, com ideação suicida. Quando você tem um rompimento de um vínculo de dependência, a coisa é tão patológica que a pessoa ela acredita firmemente que a vida dela acabou, perdeu sentido e que ela não vai mais conseguir viver. Essa sensação traz para ela um desespero, um desamparo e uma sensação de falta de saída tão grande que ela pode pensar em suicídio. Então, quando você percebe que existe, por exemplo, quando vem no meu consultório e eu percebo que tem vínculo de dependência,
Ainda que a pessoa não percebeu que é dependência, a gente vai percebendo durante o tratamento. A primeira coisa é tratar isso, porque o rompimento brusco de um vínculo de dependência é passível de depressão e ansiedades gravíssimos, com ideação e às vezes até tentativa de suicídio. Olha, tem que cuidar muito disso porque pode ficar muito perigoso, né? Se você sente que a plateia, sente que você é dependente emocionalmente do seu parceiro, da sua parceira, do seu amigo, do seu associado, de quem, procura um tratamento, porque é muito ruim. Procura um psicólogo, porque senão a probabilidade de você desenvolver um quadro depressivo é altíssima. Olha, perfeito. Posso ler uma pergunta aqui que eu achei muito legal, da Fabiana? Sim. E quando se era dependente emocional de alguém que faleceu? Fabiana, quando se é dependente emocional de alguém que faleceu, nós temos um grande problema. Por quê? Porque a pessoa ela vai experimentar um imenso sofrimento. E ela vai buscar tratamento psiquiátrico, psicológico. Tanto que a gente precisa ficar muito junto dessa pessoa. Porque o grau de sofrimento é muito grande. Entendeu? Não é incomum você ter que fazer tratamento e tratamentos longos. Como é que a gente percebe isso? Quando você faz um luto que não é saudável. Por exemplo, quando morre uma pessoa que você era dependente, você começa a ter fantasias, por exemplo, assim, já aconteceu, o paciente começa a ter fantasia de que no túmulo a pessoa está passando frio, entendeu? De que você precisa levar... Será que ela está com fome? Mas a pessoa está morta. Só que ela não elabora isso, entendeu? Ela dissocia um pouco. São lutos, Fabiana, muito sofridos. E falando de luto, é importante que a pessoa vivencie o luto, porque senão vai vivenciar depois, não é? Exatamente. Eu sempre explico o luto como se fosse uma caixa de lágrimas que precisa esvaziar. Se você não esvaziar agora, você vai esvaziar outra hora, mas aquela... Portanto, o luto é chora bastante, que uma hora a caixa de lágrimas seca. E aí você aprende a viver com aquilo. Olha, aqui, ó, uma pergunta da peraí, que o nome é meio difícil. Lisuzana. Tive 2 relacionamentos abusivos e agora me sinto fragilizada em qualquer decisão. Então, Lisuzana, você também precisa de um tratamento. Por quê? Porque, assim, existem 2 conceitos que são trabalhados no mundo, que é o conceito social e que é o conceito psicológico. Quando você é abusada num relacionamento, socialmente, a sociedade está preocupada com o abusador. Então, a sociedade ela cria leis e regras para te proteger do abusador. Agora, existe uma questão psicológica, que é assim, por que você se permitiu ser abusada por 2 pessoas? Porque quando você tem um relacionamento abusador-abusado, os 2 têm um grau de responsabilidade. O abusador por abusar, né, por ter um perfil mais sádico, mas o abusado por consentir. Então é muito importante que esse abusado ele entenda por que ele consentiu. Entendeu? Socialmente você está protegida. Existe uma série de leis que fazem o abusador ficar longe de você. Mas psicologicamente você vai ter que aprender a não se permitir ser mais abusada. Olha, ótimo. Aqui a Marcilene falou assim, ó. Eu estou... antes aqui, ó, ela corrigiu aqui que eu li errado, é Suzana. Desculpa, Suzana. Ó, aqui a Marcilene falou o seguinte, Mercilene, eu estou assim, era dependente do meu marido como meu amigo. Não consigo sorrir, mais. Sem meu marido, choro demais. Eu não entendi muito bem. Deixa eu ver. Eu estou assim. Era dependente do meu marido como meu amigo. Não consigo sorrir, mas sem meu marido, choro demais.
A gente precisa ver em que fase você tá. Se você amava muito o seu marido e se separou, você vai viver um luto, você vai chorar. Agora, se você tem a sensação de que você não consegue viver sem o seu marido, entendeu? Que você está fortemente deprimida, aí você pode ter ficado dependente dele. É lógico que num relacionamento, um casamento, por exemplo, de longa data, acaba se instalando um pouco de dependência. Relacionamento muito longo, quando termina, é um choque para todo mundo. Mas nós estamos falando de uma coisa mais patológica, de você ter a sensação de que sem ele você não vive. A gente precisa ter uma autonomia emocional. A saúde mental está na autonomia emocional. Você dá conta das suas emoções. Saúde mental não é necessariamente ser feliz, porque a angústia faz parte da saúde mental. Mas saúde mental é você dar conta da sua angústia. Se você delega a sua angústia para alguém cuidar para você, você entrou numa situação de dependência. Ah, perfeito. A Andréia Lana aqui, ó, ela falou sobre aquilo que a gente estava falando. Na criação dos filhos, quando um pai ou a mãe é ausente, um pode suprir o papel do outro e criar filhos sem traumas? Ou se o pai ou a mãe é ausente, o filho vai ter algum tipo de trauma? Na verdade, o que a gente diz? É uma pergunta muito legal a que você fez, Alana, né? Andréia. Andréia, perdão. Andréia, você fez uma pergunta muito legal. Por quê? Porque, assim, a relação mãe-filho, ela é uma relação muito intensa. Como a gente disse, é uma relação visceral. Se o pai não entra, você não forma um triângulo, entendeu? E a forma mais saudável de a gente se relacionar no mundo é triangular. Se você acredita que você só pode viver no bipessoal, você não forma grupos, você não tem esse tipo de coisa. Então, por exemplo, vamos supor que existe a mãe e o filho e o pai morreu. Tudo bem, não é que a criança vai ser completamente problemática, mas vai entrar substitutos naturais. A própria avó pode fazer essa situação de triangulação. Se não a avó, o novo marido da mãe, entendeu? Ou a mãe não casou mais. Um amigo, sempre vai ter alguém que triangula. E isso garante a saúde mental. Agora, se ficar só mãe e o filho vivendo ali, nós vamos ter um problema na saúde mental, porque essa pessoa, esse cordão umbilical não foi cortado. Entende? Certo. E agora, eu tenho uma última. Aqui eu já fiz todas as perguntas que eu tinha bolado, e aí me veio agora a ideia de fazer uma pergunta sobre um vídeo muito interessante que eu achei, que você falou do papel, o bonzinho, que é bonzinho demais, né? E aí acaba ficando uma coisa de 2-0. Isso não pode ter tendência a pessoa, num relacionamento, ficar dependente emocional por pensar só no outro sem dúvidas. Por quê? Porque o que a gente estava dizendo é que aquela pessoa que é boazinha, que esquece de si mesma só para viver do outro, ela está criando uma encrenca para ela, né? Por quê? Porque ela se deixou no vácuo. Ela deixou ela desprotegida, né? Então ela vai ficar mal. Agora, existe a situação de bonzinho numa relação de dependência emocional. Por exemplo, imagina que você estabeleceu uma relação de dependência. Uma das formas que você tem de segurar o parceiro ou a parceira é cedendo toda hora. Então você está cedendo. Não é que você está cedendo porque você é bonzinho. É porque, no fundo, você está segurando essa pessoa. Mas o relacionamento não é saudável, porque a manutenção do casal não é pelo amor, é pela dependência. Então, aqui nesse caso, Rodrigo, a pessoa ficou muito boazinha, mas com o único intuito de prender ela. Não é um bonzinho autêntico e ela se deixou desprotegida. É lógico que aqui você abriu território para situações de abuso, situações de assédio, etc. Olha, perfeito. Esse vídeo é até interessante. Acho que eu deixei nos meus destaques do Instagram, né? Porque a gente aborda muito essa questão de ser muito bonzinho. Que eu até brinco, bonzinho só se... Exatamente. Olha, doutor Rodrigo, eu adorei nossa live aqui. Passou
40 minutos voando, como sempre, nossas lives. Você é sempre muito esclarecedora. Eu adoro a sua competência, é muito grande e a forma com que você comunica, todo mundo ama, é sempre um máximo. Eu queria agradecer demais aqui a nossa live e a todos que participaram, que teve bastante gente. Olha, eu queria agradecer também. Eu adoro conversar com você, adoro os temas que você propõe, são todos ótimos, né? E queria dizer para você, para as pessoas, que assim, o segredo da saúde mental está na autonomia emocional, entendeu? Você tem que ser uma pessoa autônoma. Toda vez que você precisa de algo do mundo externo para se sentir completo, você está numa situação patológica. Seja você precisar do parceiro, seja você precisar de substâncias, seja você precisar de objetos, qualquer coisa que você precise do mundo externo para se sentir completo, você está numa situação patológica. Então, busque autonomia emocional. Se você não se sente autônomo emocionalmente, procure uma ajuda, uma terapia, um psiquiatra, porque existe formas de se tratar isso. A dependência emocional, ela é tratável. E gostaria de te agradecer, Rodrigo. É o máximo terminar as lives desse ano, porque essa é a última live que eu faço nesse ano, com você. É um prazer gigantesco. Ah, para mim também. Enquanto você estava concluindo aqui, ó, muita gente te agradeceu. Ó, deixa eu pegar aqui quando começou, ó. A Vânia, amei, gratidão. O Encanto da Moda, muito bom. A empresa ProLimp, parabéns. A Suzana Volte. A Andrea mandou beijos. A Letícia já acabou. O João, obrigado, doutor. Todo mundo. E tem muito mais que eu não para não cumprir, dar muitos elogios aqui, como sempre, doutor Rodrigo. Eu queria convidar vocês para visitarem meu Instagram, que a gente conversa diariamente sobre temas como esse. Meu Instagram é Rodrigo Ramos MD. A gente vai conversar sobre isso, eu falo diariamente sobre temas de cunho psicológico e trago um pouco de novidades do universo psiquiátrico. Ah, perfeito. Aqui, ó, o Encanto da Moda, qual é o nome do doutor? Dr. Rodrigo Ramos. Quando eu vou publicar a live agora, eu vou deixar marcado, todo mundo vai ter a oportunidade de conhecer o seu conteúdo incrível diário. Muito obrigado. Espero vocês, Rodrigo Ramos MD. E muito obrigado pelo convite, Rodrigo. Imagina, é sempre um prazer. Para mim e para todo mundo que está assistindo. E se alguém tiver dúvidas sobre dependência emocional, pode me mandar um direct, que para mim vai ser um prazer responder. Ótimo. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Ano que vem vamos marcar mais lives, então. Com certeza. E parabéns pelo seu trabalho. As suas lives são incríveis e eu tenho aprendido muito com elas. Olha que demais. Muito bom ouvir. Tá bom, então. Tá ótimo, então. Um abração, pessoal. Até a próxima. Um Feliz Natal para vocês e um ótimo Ano Novo também. É verdade. Feliz Natal e Feliz Ano Novo para todo mundo. Tá ótimo. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Até mais. Tchau, tchau. Até, tchau.